Olá, nono ano. A gente vai falar agora sobre equação de segundo grau como incógnita. Graças a Deus a gente acabou a parte de raiz quadrada, tá? Raiz terceira, enfim, toda a parte de radiciação acabou, tá? E agora a gente vai começar a falar de um novo assunto, que é a equação de segundo grau como incógnita, tá? Nesse novo assunto, a gente vai ver o que é uma equação completa e uma equação incompleta. Então, numa equação completa, eu vou ter todas as partes de uma equação de segundo grau. Então, eu vou ter a parte que vem com x quadrado, a parte que vem com x e o número que vem sozinho, tá? Então, isso é uma equação completa. Vai ter um número que vai multiplicar o x quadrado, um número que vai multiplicar o x e um número sozinho. Tá? Isso é uma equação completa. Existem equações incompletas. O que são essas equações incompletas? São as equações que estão faltando uma parte, ó. Por exemplo, aqui tem um x quadrado e tem um x, ó. Mas aqui tá faltando um número sozinho. Aqui, por exemplo, tem um x quadrado e um número sozinho, mas tá faltando essa parte do x. Então, elas são equações incompletas. Essa parte do x quadrado nunca pode faltar, porque senão não vai ser uma equação de segundo grau. O segundo grau, ele vem desse 2 aqui, ó, tá? Que dita o grau da tua equação. Então, isso aqui é 2, quer dizer que a gente sempre olha o maior grau. O maior grau é 2, então é uma equação de segundo grau, tá? Toda equação, ela vai ser dessa forma aqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c. A gente já vai ver ela com números para você entender o que é esse a, b e c aqui, tá? O a, ele nunca pode ser zero, então o a tem que ser diferente de zero, tá? Porque se o a for zero, some essa parte da equação e ela não vai ser mais de segundo grau. Então, isso não pode acontecer. E a, b e c, eles são números, tá? Reais, então eles podem ser números inteiros, positivos e negativos, eles podem ser frações, eles podem ser dízimas periódicas, eles podem ser números irracionais, que é aquele número que depois da vírgula é infinito e a gente não consegue prever qual é a próxima casa decimal, tá? Então, esses A, B e C podem ser qualquer número. Geralmente, a gente usa mais números inteiros, positivos e negativos, mas existe bastante fração nisso também, tá? Número com vírgula e tudo mais. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ver como surge uma equação de segundo grau. Tipo, nossa, prof, da onde que vem uma equação de segundo grau? Então, olha só. Aqui a gente tem uma planta de um escritório, ó. Esse aqui é um escritório. Tem a sala 1, a sala 2 e aqui tem um corredor, tá? As salas são quadradas, então a sala 1 é quadrada e a 2 é quadrada e o corredor é retangular. Elas têm juntas 40 metros quadrados. Então, uma pessoa tem 40 metros quadrados e quer construir duas salas e um corredor do jeitinho que tá aqui. Duas salas quadradas e um corredor. Só que ele não sabe o tamanho das salas, ele só fez aí o projetinho. Como ele não sabe o tamanho da sala, ele botou um tal de um X aqui, ó. Então, esse ladinho da sala é X. Como a sala é quadrada, esse outro ladinho da sala também é X. Então, ele tem uma sala x por x que ele não sabe qual é o tamanho. Ele vai ter uma outra sala x por x, porque aqui é o mesmo tamanho. Então, vão ser duas salas do mesmo tamanho, mas ele não sabe que tamanho é esse. Mas ele sabe que ele tem que ter um corredor de 1 metro, tá? Por esse tamanho, que ele também não sabe qual que é. Então, aqui, ó, até aqui é x e aqui mais x. Então, isso tudo aqui, ó, dá 2 vezes, porque aqui é uma vez, ó, e aqui é outra vez, 2 vezes o x, tá? Então, ele não sabe esses tamanhos de x, mas ele sabe que ele tem 40 metros quadrados. Então, a gente vai montar uma equação de uma maneira que quando a gente achar as raízes, mais pra frente, que a gente vai ver isso, a gente vai encontrar quem é esse x dessa sala, tá? Pra ele saber qual é o tamanho que ele vai construir salas dele. Então, pra gente ter uma ideia, ó, a gente vai juntar tudo isso aqui. Então, essa sala aqui, ó, vamos só dar uma relembradinha. Se a gente tinha, sei lá, isso aqui é sei lá, o chão de uma sala, e aqui tem 5 por 3. E aí, a gente quer colocar piso nesse chão aqui, certo? Aqui tem 5 metros e aqui tem 3 metros. Aí, o que a gente faz? A gente multiplica esse por esse, 3 vezes 5, que dá 15, aí fica metro quadrado, lembra? Então, aqui, essa salinha tem 15 metros quadrados, que a gente multiplica esse por esse. Isso aí é área quando a gente calcula a área. Então, qual é a área desse retângulo, né? Porque tem medidas diferentes. É 3 vezes 5, 15. Agora, qual que é a área dessa sala aqui, ó?
tá? Vai ser esse lado vezes esse lado, assim como eu fiz o 3 vezes 15, eu vou fazer x vezes x. X vezes x. Quanto que é x vezes x? É x ao quadrado. Então, essa primeira sala aqui tem x ao quadrado de tamanho. Eu não sei quem é o x, daqui a pouco, mais pra frente eu vou descobrir. E essa outra sala, ela é igual? As salas têm o mesmo tamanho, tá? Então, essa sala também tem x aqui, também tem x aqui. Então, também tem uma outra sala que é x vezes x, que é x ao quadrado. Então, eu tenho uma sala de x ao quadrado, outra sala de x ao quadrado, tá? Então, eu tenho x ao quadrado mais x ao quadrado, eu tenho 2x ao quadrado. Então, vamos lá. Uma sala tem x ao quadrado, que é x vezes x, x ao quadrado. Essa sala é igual, também tem x ao quadrado. Então, 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado é 2x ao quadrado. Aí, aqui, ó, eu tenho, além disso tudo, isso tudo tem que dar 40, além disso tudo aqui, eu tenho esse corredor, ó. Esse corredor, ele tem 1 metro aqui, ó, que ele me deu de medida, por 2x. Então, vai ser 1 vezes 2x, vai ser assim, ó, 1 vezes 2x. 1 vezes 2 é 2, fica 2x. Então, essa sala mais o corredor, eu vou colocar aqui o corredor. Uma sala mais outra sala eu já juntei, e aqui eu vou colocar o corredor. Isso tudo aqui, ó, tem que ser igual aos 40 metros quadrados que ele tem. Aí eu vou botar só 40, tá? Porque a unidade de medida não precisa entrar. Então, aqui eu tenho uma equação. Para minha equação estar certa, ela tem que estar assim, ó, o x ao quadrado, o bx, o número sozinho e depois um igual a zero. Então, eu vou fazer assim, ó, 2x ao quadrado, 2x, esse 40 tá desse lado igual, eu vou trocar ele de lugar. Menos 40. Aí, desse lado não vai sobrar nada, então é igual a zero. Então, essa aqui é uma equação de segundo grau que advém de uma planta baixa de um escritório, tá? Então, é assim que surgem as equações de segundo grau, ok, gente? Elas não surgem, prof, da onde que ela veio? Ela veio daqui, ela veio de uma coisa usual, porque parece que a gente olha pra ela e fala, nossa, pra que isso? Pra que eu vou aprender isso? Por que eu tenho que aprender a achar raiz? Por que eu tenho que aprender a identificar os valores? Porque esses valores aqui é que vão corresponder aqui ao tamanho da minha sala, tá? Então, essa é a equação referente a isso. É assim, por exemplo, que os engenheiros fazem a planta de uma casa, né? Então, eles pegam o terreno, eles deixam os corredores ao redor, a passagem, conforme o cliente quer. E a parte útil da casa, eles vão vendo, eles colocam 1 quarto, 2 quartos e vão vendo a metragem quadrada daquilo lá e vão colocando x e y pra ver que tamanho que dá pra colocar, tá? Beleza. Então, aqui, depois que a gente chega numa equação com essa, a gente tem que identificar o valor de A, B e C. Então, o A é aquele que está junto com o x ao quadrado. O B é aquele que está junto com o x só. E o C é o que está sozinho. Olha só. O A é quem está junto com o x ao quadrado. Quem está junto com o x ao quadrado? O 2. O B é o que está junto com o x. Quem está junto com o x? O 2. O C é o valor que está sozinho. Quem está sozinho? Menos 40, com um sinal e tudo, tá? Vamos lá. O A dessa equação aqui, ó, 2x, mas que é a nossa, que a prof acabou de fazer. O A é 2, o B é 2 e o C é menos 40. Elas são iguais. Vamos nessa outra aqui, ó. O A. Quem que tá com x ao quadrado? Quando não tem nada aqui é 1, hein? Então, aqui é 1. Quem que tá só com x, tá? Quem tá só com x é o B. É o menos 3, com sinal, tá bom? Se tiver menos, tu bota. Se tiver mais, tu não precisa colocar, porque quando não tem é mais, tá? E o C é o número sozinho, que no nosso caso é 2. Vamos de novo aqui, ó. Quem que tá com x ao quadrado é o A. Quem que tá com x ao quadrado? O menos 6. O B. Quem que é o B? Quem que tá com o B? O 9. E, prof, não tem número sozinho, tá vendo, ó? Não tem um número sozinho, sem a letra. E aí? Quer dizer que o C é 0. Quando não tem número sozinho, é 0, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Quem tá com o A é os 2. Quem que tá com o B, que é o número, ó, o B é aquele que tem o X, ó. Não tem ninguém, tá vendo, que tá com o X? Ele pula direto pro número sozinho. Quer dizer que o meu B é 0. E quem que é o C, que é o meu número sozinho? É o 3. Tá? Assim que a gente descobre A, B e C. Então, vamos lá.
Outra coisa aqui, ó, importante é que quando a equação ela tem que estar na forma reduzida, que é essa mesma que a gente já estava vendo aqui. Ax ao quadrado, bx mais c, tá? Às vezes a equação tá toda perdida, assim, ó, toda misturada. E a gente tem que arrumar a equação para ela ficar na forma reduzida, tá? Então, como que eu faço isso? Ó, aqui eu tenho x ao quadrado, 7x mais 4. Eu vou colocar tudo pra cá, porque aqui do lado tem que ficar igual a zero. Então, vai ficar assim, ó. O que já tá aqui não muda nada, ó. 2x, 7x mais 4 não muda nada. O 1, ele tá desse lado igual, ele vai mudar pra cá. Então, se ele é 1 positivo, ele vai passar menos 1. Eu tenho menos x ao quadrado. Se ele é menos x ao quadrado desse lado, ele vai passar mais x ao quadrado pro outro. E aí, vai ficar igual a zero, porque depois que eu passei todo mundo, não tem ninguém desse lado. Então, eu copiei essa parte toda igual e passei o 1 pro outro lado, trocando o sinal, e o x ao quadrado, trocando o sinal. Aí, eu vou juntar o que é igual, olha só pra prof, ó. X ao quadrado tem aqui e x ao quadrado tem aqui, então, vou juntar. Aqui tem 2x ao quadrado e que quando não tem nada é 1. Então, 2 mais 1, 3x ao quadrado. Quem que tem só x, ó? Tá vendo que só o 7 tem x? Então, ele vai ficar aqui, menos, né? Porque ele é menos 7x. Ele não tem com quem juntar. E esses dois aqui eu consigo juntar, porque os dois são números. 4 menos 1, 3. Então, olha só o que a prof fez. Juntou x quadrado com x quadrado. Juntou x com x, mas ele só tinha 1, então eu tive que copiar. E juntei número com número. É só assim que eu posso fazer. Eu não posso juntar esse com esse ou esse com esse, não. Ele tem que ter a parte do x ao quadrado, a parte do x e a parte do número, tá? Mesma coisa esse daqui, ó. Vou passar tudo para esse lado. Esse aqui e esse aqui já estão desse lado. Agora, o x tá desse lado. Ele tá mais x, ele vai passar menos x. O 5 tá mais 5, vai passar menos 5. Igual a zero. X ao quadrado não tem com quem juntar, então vai ficar x ao quadrado, só tem ele, tá vendo? O x também só tem ele, gente, ó, e o sinal não tem com quem juntar, então vai ficar menos x. E aí, os valores eu devo 7 e eu devo 5, ó, eu devo 7 e eu devo 5. Eu tenho uma dívida de 7 e uma dívida de 5, quer dizer que eu tenho uma dívida de 12. Por quê? Porque é uma dívida, a gente junto faz uma dívida maior, tá? Então, x ao quadrado menos x menos 12. Nessa outra aqui, esses dois aqui ficam iguais. Esse 16x tá positivo, passa menos 16x. Esse menos 6 passa pra cá, mais 6. Igual a zero. E agora a gente vai juntar. O x ao quadrado só junta com x ao quadrado, só tem ele. O x tem aqui e tem aqui, então, eu vou juntar. Eu tenho 11, tá vendo aqui, ó, mais 11, e eu devo 16. Então, eu tenho 11 e eu devo 16. Isso significa que eu vou pegar esses meus 11 e vou pagar mais ainda, eu vou ficar devendo 5x, tá? E aqui o mais 6 não tem com quem juntar, então ele vem pra baixo. Mais 6 igual a zero. Forma reduzida. Opa, aqui a prof esqueceu do zero, aqui também a prof esqueceu do zero. Forma reduzida. Vamos fazer dessa daqui. 3x ao quadrado menos 6x. Mais x passa menos x. Menos 3 passa mais 3. X ao quadrado não tem com quem juntar. Então, deixo ele. Devo 6x. E devo 1x. Então, eu devo para uma pessoa 6, devo para outra pessoa 1, então eu devo 7x. Juntei esses dois. E agora ali vou copiar o mais 3, que não tem com quem juntar, tá? E a nossa última, vamos lá. X ao quadrado menos 3 não muda, tá? Menos 2x, passa pra cá. Mais 2x igual a zero. Ó, eu só vou organizar, tem que estar o x quadrado, o x e o número, nessa ordem, ó. Só tem um x quadrado, tá aqui. Só tem um valor com x, ó. 2x. E só tem um número. Aqui eu não tenho que juntar nada, eu só tenho que organizar a minha continha, tá? Então, primeiro tem que ser o x quadrado, depois o x e depois o número sozinho. É só isso, tá, gente? Um abraço e revejam quantas vezes precisarem, tá bom?